gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trouxe novamente o meu digníssimo marido. Fala um oizinho. Oi, gente, beleza? Pra fazer um vídeo, um tempinho atrás eu gravei um vídeo de como foi orar 3 meses. Foi acho que uma série que eu fiz sobre oração, né, em relação a relacionamento. E hoje eu trouxe o Gu pra falar a respeito de, na visão dele, como que foi esse período de oração, esses 3 meses de oração, o que ele sentiu, o que ele pensou, porque tem alguns meninos aqui no canal também, e vocês sempre pedem pra eu trazer o Gustavo aí pra dar uma visão mais masculina sobre a coisa. Então cá está, digníssimo pra falar a respeito disso. E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Então, gente, eu preparei algumas perguntas aqui pro Gustavo responder. E aí nos comentários vocês podem deixar mais perguntas, se vocês quiserem saber, que ele vem pra responder, tá? Ou nos comentários a gente traz um outro vídeo, beleza? Então, você idealizava namorar, se casar em santidade? Bom, primeiro, salve aí, galera, pra pessoal aí, os barbados, que nem eu, né, que não tem barba, que estão aí acompanhando a minha digníssima e vendo os vídeos dela. Bom, primeiramente, eu não estava procurando um namoro, tá? Eu não estava procurando ninguém, afinal de contas, mas eu tinha dentro de mim que um princípio seria um namoro em santidade, né? Porque eu sabia já dos frutos, ou melhor, dos frutos que não nascem, né, de um namoro que não é em santidade. Então, sim, eu desejava sim, mas não era algo que era uma prioridade pra mim. O namoro não era uma prioridade, mas ter um namoro em santidade era um valor pra mim, era um princípio. E você falou que você sempre pensou em ter um relacionamento em santidade. Por quê? Bom, primeiro, eu via que tudo era um pouco mais difícil. Tipo assim, um namoro em santidade, primeiro de tudo é um desafio, porque você não vive numa selva, você não vive no meio de bicho, você vive no meio de pessoas, e você convivendo no meio de pessoas, você vê o que as pessoas fazem, como elas vivem, e no ambiente que eu convivia, com as pessoas que eu convivia, as pessoas que eu conhecia, elas não tinham como que eu posso dizer, esse princípio, esse valor. Principalmente na escola, eu tinha muitos amigos que já namoravam, né? Tipo assim, na época eu tinha entre 16 e 17 anos, tinha amigos que já namoravam, inclusive já tinham vida sexual ativa e simplesmente ficava naquilo ali, entendeu? Não saía daquilo, tipo, era uma vida sem compromisso. Se um ou o outro desistisse, ficava por isso mesmo e já era. Então, esse foi um dos principais motivos, né? Porque eu via que não era algo assertivo, não era algo garantido. Legal. E como que foi o pedido pra orar comigo? Como que foi? Bom, foi mais ou menos assim. Eu e a Carol, a gente já tava trocando ideia há um tempo, né? A gente tinha se conhecido através do Ministério de Louvor da igreja. E num dia que a gente foi no cinema com a galera que andava junto com a gente, quando a gente voltou do cinema, a gente estava conversando e tal, e aí a gente viu que a conversa já estava indo para alguns assuntos mais sérios, né? Tipo, conversando sobre sentimento, conversando sobre o passado, sobre as coisas que aconteceram no passado, um demonstrando reações através dessas coisas que a gente contava um pro outro. Então aí eu comecei a perceber que estava começando a ter um envolvimento. Só que como eu não estava procurando aquilo, eu falei assim, pronto, achei o time de fazer a coisa do jeito certo. Aí eu cheguei nela e falei assim, a gente precisa conversar com o nosso líder. Aí ela, o quê? Isso é muito importante que o Gustavo falou agora. Vocês às vezes perguntam, qual que é o tempo certo de orar, de realmente se posicionar para orar. Vocês perceberam, nós não éramos apaixonados um pelo outro, não tinha um laço sentimental grande, mas a gente percebeu que tava começando a florar. Eu comecei a ficar carinhosa com o Gustavo, a querer uma aproximação a mais, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era a forma correta. E ele também já estava esperto, que foi quando ele
acabou de falar pra vocês que ele falou, a gente precisa conversar com o nosso líder. Então você não precisa estar apaixonado pela pessoa, você não precisa já estar romantizando algo muito sério com a pessoa, justamente porque a oração é esse processo de você ver se Deus tem alguma intenção em vocês dois como um relacionamento, para um relacionamento, né? E aí depois que você conversou com Samuel e a gente começou a orar, o que você sentia, pensava durante o tempo de oração? O que eu pensava? Bom, nesse meio tempo a gente ainda continuava conversando, né? Descobrindo coisas sobre um, sobre o outro, né? E vice-versa. Até porque a gente tocava junto, né? Sim, tava no mesmo ministério. Fazia parte do mesmo ministério. E, tipo assim, a gente conversava, já trocava algumas informações referente a sentimento, referente a família, referente a ideais, que era uma coisa que, tipo assim, pra mim foi o mais importante, foi o que me despertou o interesse de verdade, que era referente às questões de sonhos, princípios, os valores da pessoa, né? E o que eu sentia era, tipo assim, um desafio pacífico. Eu acho que era isso. Tipo assim, eu tava sendo desafiado por mim mesmo a fazer algo que eu não sabia onde iria dar e, ao mesmo tempo, eu tava em paz com aquilo, porque eu sabia que eu não tava preocupado com a minha vontade, e sim com a vontade de Deus. Então, por isso eu fiquei, tipo, tranquilo, tá ligado? Nessa parte do processo. E a partir daí a gente continuou fluindo as coisas, as pessoas começaram a saber que a gente tava orando. E aí comecei a sentir aquela, como que fala, aquela pressãozinha social, sabe? Que as pessoas fazem, né? Mas foi tranquilo, tipo assim, pra mim tava tudo em paz, porque a gente tava orando, a gente tava seguindo o protocolo, né, como a gente tinha combinado entre eu e ela e com o nosso líder, né, e era tranquilo. E foi difícil? Foi, porque algumas vezes a gente brigou, e essas vezes que a gente brigou, eu tipo assim, me pegava na situação de que eu estava apegado, que eu já estava começando a criar apego. E aí foi quando eu percebi que eu precisava dar um passo atrás. E aí teve uma vez que a gente brigou, né, no final aliás, antes de começar um culto. E aí ela foi embora pra casa dela, eu deixei e conversei com os meus amigos e tal. Eles falaram, vocês não estão namorando e tal, então vocês têm que ter um posicionamento de quem não está namorando. Então, se o que ela pensa é isso, você só tem que respeitar e ficar na sua. Aí eu falei assim, beleza, então, tipo assim, pra mim pouco importa. Eu sinceramente liguei o desapego nesse episódio, né? E aí, quando aconteceu da gente ter que conversar pra resolver essa situação, aí eu acho que ela, não sei se você percebeu, que eu já tava meio que nem aí pra o que aconteceu, não, que foi quando a gente chegou e conversou com os líderes. E foi aonde a gente, conversando com os nossos líderes, eu fiquei mais seguro, porque eu vi que eu realmente não estava preso àquela situação, não estava preso a ela, não estava preso à situação, à pressão social que as pessoas estavam fazendo. Então, tipo assim, eu passei a ficar mais tranquilo ainda, porque eu conheci ela numa situação de pico, assim, de estresse. E aí eu vi que não era aquele posicionamento que eu queria dela, então eu meio que dei uma afastada. A gente continuou orando, continuou no processo, e aí as coisas foram se resolvendo de pouco em pouco. A gente teve outras brigas, né, mas... Não era briga, né? Discussão, porque a gente tava se conhecendo, né? E Sim, é assim mesmo, é normal. É normal, perfeitamente normal. E qual foi a pergunta, né? Não, se foi difícil. Sim, foi difícil, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por quê? Por que é simples? Porque você vai ter que orar, você vai ter que conhecer a pessoa e não criar expectativas. Então, isso é simples. Se eu falar pra você que é simples, mas não é fácil de ser feito. É diferente ser simples e ser fácil, tá? Sim. E só mais um parênteses aqui que eu achei muito importante que o Gustavo falou. Vocês perceberam que ele falou assim, eu conversei com o meu líder a respeito
de como ela se posicionou, de como ela reagiu à situação, e ele me deu tal conselho X. Você ter uma liderança, você ter pessoas que estão observando vocês, que estão acompanhando vocês, é extremamente importante. Porque numa dessas, vocês tomam a iniciativa de orar sem comunicar, acontece uma briga, você já pronto, não quer continuar, não quer mais orar, acha que não vai dar certo. Então é extremamente importante você ter alguém para direcionar vocês, alguém para cobrir vocês também em oração, alguém para estar junto com vocês, para que esse tipo de situação chata não venha acontecer, para que vocês não venham se perder, para que vocês não venham sofrer influências externas das quais talvez ali não poderia, não tem que ter tanta importância assim de amigos, né? Que a gente tinha muita influência de amigos, tinha gente que zoava a gente, que, sabe, caçoava, tinha gente que influenciava, pra vocês ficarem juntos, porque... Então, tem os dois lados. Queria saber mais do que precisava, e aí ficava, tipo, fazendo... Picuinha. Então... Então é muito importante ter alguém que acompanhe vocês. Então, galera, e mais uma dica. Quando vocês estiverem no processo de oração, não permitam se distanciar dos seus amigos, mas tomem cuidado com quem você deixa se aproximar da situação. Então, por exemplo, eu e a Carol, a gente saía bastante entre amigos, até que quando a gente começou a se aproximar mais, né? Os amigos foram se distanciando, mas algumas pessoas ainda queriam fazer parte do nosso relacionamento e não ter a nossa amizade, entendeu? Então, tipo assim, cuidado, porque vai ter gente que vai querer saber da sua vida, simples e unicamente saber o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo entre você e a outra pessoa. Então, mano... o ideal é você nem contar para as pessoas que você tá orando. Que acabou que o nosso círculo era muito pequeno de amizade, sim. Assim, e as pessoas foram percebendo, então acabou que eles descobriram. Mas o legal seria nem ter, eles nem souberam. E aí, o que vocês vão fazer? Mantenham a amizade, mas sejam discretos, tá? Então, para simplificar, as pessoas que precisam saber do que está acontecendo é você, a pessoa com quem você está no propósito e a sua liderança, fechou? Então, é só isso. Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Quero mandar um salve aí pros mano que assiste o seu canal. E dá like aí e respeitem, mano, Casmina, hein? É isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixam aqui no box dos comentários que o Gustavo vai responder, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like que me ajuda muito. E seja bem-vindo se você é novo por aqui. Me segue no Instagram também, se você quiser. Deixa o nosso Instagram aqui embaixo, beleza? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Falou. Tchau!